Não é a igreja primeira, não é a igreja romana, etc. Por quê? Se eles reconhecer que a igreja universal, claro, uma coisa ele tem que entender o quê? Quanto nós falamos, ou vamos ver, né? A primeira de Roma, isso não é o invencionismo católico, isso é bíblico. Está em Romanos 1, 7, 8. Onde o apóstolo Paulo vai falar da fé de uma igreja que deve ser preconizada no mundo inteiro. Olha só. Paulo ele dá uma referência para a gente entender o quê? Claro que teve a comunidade, a igreja de Jerusalém, as comunidades, etc. Vamos aqui um estudo que eu fiz aqui, ó. Olha só. Uma coisa que o pastor ele nega é, a Bíblia diz que, Romanos 1, 7, 8, qual fé será preconizada? Romanos 1, 8. A fé de Roma, onde está 1 Pedro 5, 3, a igreja escolhida. Então, nós entendemos o quê? Que os caras, eles não querem conhecer a verdade, quer ficar nisso. Olha só. A questão que o pastor César vai falar, né? Ele vai falar a questão cronológica, né? Ó. Aqui é o problema do pastor, ou pastor César, ou qualquer protestante, tal, etc. Que ele fala sobre a questão e faz uma confusão muito grande. A igreja, a primazia de Roma, né? Ele vai falar questão cronológica, tipo isso, na ordem 1, 2, 3, 4, 5. Ele considera primazia apenas nesta ordem numérica ou cronológica, né? Só que na teologia não é assim quando se fala de primazia, é numa ordem de importância. E não daquela que surgiu primeira. Olha só. Simples. A Bíblia diz qual é a mais importante que será proclamada mundialmente a fé. Não é nesse termo 1, 2, 3, 4, 5, não. Para o pastor, a primeira igreja é aquela ali, 1, 2, 3, nessa cronologia. Nós não, cara. Simples, a igreja, por exemplo, a igreja de Antioquia lá, que Santa Inácio de Antioquia sucedeu São Pedro, que os ortodoxos acreditam que etc. É outra questão, outra briga, né? Ali era para ser comunidade, pô. Porque Santa Inácio de Antioquia morreu ali em Roma, que sucedeu o lugar de São Pedro ali. E Pedro foi para Roma pregar, onde ficou 25 anos, onde que a igreja é escolhida, diz 1 Pedro 5,3. Eusébio Cesareia diz bem claro. Olha só que interessante, cara. Ó, primeiro, nós sabemos que a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, nesse aspecto cronológico, elas são citadas primeiro que a igreja de Roma. Mas aqui é a primeira primazia de importância. E aí quando ele fala que, biblicamente, impossível provar a primazia de Roma, simples, pô! Olha só, não vou pegar o vídeo todo porque eu não tenho tempo. É simples, ó. A escritura já deixa bem claro. Você não precisa nem ir no Santo Irineu de Leão, os pais podem, porque a escritura diz bem claro, ó, Romanos 1,8. Ó. Tô falando, pô, que os caras, eles conhecem a Bíblia. Sim, eu reconheço, eles conhecem, eles lêem, eles degustam, mas tem sua visão pessoal. Atos Apóstolos 28, Paulo chega em Roma.
aonde vai ser proclamado mundialmente a fé. Ó, Romanos 1, 7. A todos que estão em Roma, querido de Deus, chamada a seres santos, a vossa graça, Pai, da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Ó. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, por quem todo mundo é proclamado a vossa fé. Ó. A importância aqui, ó. Não é nessa forma cronológica que o pastor, a primeira igreja ali, não, cara, ele tem que entender o que é uma primazia. Ele tem que entender qual é a igreja importantíssima. Por quê? Ah, São Pedro ficou ali em Antioquia. Mas Pedro não estabilizou ali. Pedro foi para Roma, onde foi martirizado. Se Pedro tivesse estabilizado ali em Antioquia, morrido ali, a sede seria ali. Mas não, por quê? Cristo aparece em São Paulo. Atos 23, 11. Deste testemunho de mim em Jerusalém. Agora é necessário, outra tradução é preciso que dê em Roma, onde o meu pastor está ali, que vai pastorear minhas ovelhas. Lá de Roma. João 21 diz que Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Por isso que aconteceu esse grande cisma. O bispo de Antioquia queria excomungar o bispo de Roma. O de Roma queria excomungar o de Antioquia. E aquela briga, pô. Mas, biblicamente, o pastor. Então, rasga esse versículo. 1 Pedro 5. Aqui, ó. 1 Pedro 5, 13. Leia aí, meu querido. Pedro está onde? Você pode perceber, cara, o livro de Atos é um livro de travessia. Travessia. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Simples. Sim, a igreja de Jerusalém teve importância? Teve. A igreja de Antioquia teve importância? Teve. Mas são comunidades. Simples entender isso. Comunidades. A sede é ali onde dois colunas, dois mártires está. São Pedro e São Paulo, certo? Vamos citar aqui Santo Irineu de Leão, ó. Contra as heresias, livro 3, capítulo 2. 3, capítulo 3.2. A igreja muito grande, antiquíssima e universalmente conhecida, fundada, organizada em Roma, pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, de acordo com que está aqui, ó, da Escritura. Sim! Aí o pastor vai lá, fala que nunca encontrou uma igreja católica lá, etc. Claro, pô! A igreja, essa fé foi proclamada mundialmente. Aonde você for, os quatro cantos do mundo vai ter uma igreja católica. Certo? Vamos ver aqui Santo Irineu de Leão, que é discípulo de Policarpo, que consequentemente foi ali discípulo dos apóstolos João. Afirma com clareza que, ó, Pedro e Paulo organizaram a igreja de Roma. O dia que esses caras reconhecer, vai ter que abaixar suas placas, pô. Vamos citar aqui Tertuliano, século 3. Feliz a igreja romana, a qual os apóstolos derramaram toda sua doutrina, juntamente com o seu sangue. Ó. A de Antioquia foi derramado o seu sangue. Pedro e Paulo foram martirizados ali em Antioquia. Pedro e Paulo foram martirizados ali em Jerusalém. Etc, etc. Não. Em Roma. Por isso que essa igreja é a mais importantíssima, fundada pelos dois gloriosos apóstolos, onde tem um pastoreio, quem tem a profecia, e Cristo deu a profecia também a Paulo. Deste muito de mim, também de Jerusalém. Agora importa ter em Roma. Em São Pedro ficou 25 anos. Inegável isso. Há mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano e Catarco. Por isso que os caras, eles desprezam a tradição, mas tem, porque se ele for estudar a tradição, os patrísticos, do jeito certo, não manipulando e amputando, vai conhecer que tudo leva à igreja de Roma. Vamos citar um grande historiador, Zé Cesaré também fala.
O primeiro que sucedeu o lugar de São Pedro foi São Lino, onde ficou ali 25 anos. São Lino acho que governou 12 anos, e Piriri, Parará, etc. Olha só, Eusébio, bispo, certo? Bispo católico. Eusébio aqui compilando documento. Então já tem outro que já escreveu sobre isso. Ele está compilando documento histórico antigos, atesta que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e que ele morreu ali, Marte, após o ano de governo dessas mesma igreja. Ó. Ortodoxos tem pedaços da verdade. Pedaços. Não 100% católico. Certo? Aqui, ó. Vamos ver, por exemplo, a essa sucessão apostólica, a sucessão, sobretudo de Pedro, é uma estrutura episcopal, acontecendo em 2 Timóteo 4,21, onde nós vamos ver ali São Lino sendo mencionado como sucessor de São Pedro. São Lino, resumindo, ele se converteu com a pregação de São Pedro ali em Roma. Se apaixonou, se encantou. Certo? Santo Inácio de Antioquia, que sucedeu o lugar de São Pedro ali, de bispo de Antioquia, ano 110. Santo Inácio de Antioquia declara, ano 107, que a igreja é universal, a igreja católica, onde está o bispo, etc., está Cristo. Você já conhece a história, o roteiro, etc. Vamos ver uma epístola de Santo Inácio de Antioquia aos romanos, a igreja de Roma. Pode ver, ó, a importância que os protestantes negam. Esses doutores, esses teólogos, esses... Falar sério, né? A igreja que preside na caridade, ó, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada. Nessa prólogo, todos os historiadores e todos os bons estudantes da patrística, ó, vão ver Santo Inácio está falando da igreja de Roma. Ele era contemporâneo dos apóstolos, também foi Marte, e aqui nesse momento ele fala da igreja de Roma, como preside a caridade de Deus. Olha só que interessante, cara. Foi martirizado. Clemente, ó, os primeiros testemunhos patrísticos incluem Clemente de Roma, falecido por volta de 97 AD, em sua primeira epístola aos Coríntios, escrita pouco depois da perseguição de Nero. Clemente menciona os ilustres apóstolos Pedro e Paulo, olha só, que deixaram um magnífico exemplo, sofreram mártir, que é interpretado como uma referência à sua morte em Roma. Santo Inácio de Antioquia, falecido por volta do ano 108 AD, em sua epístola aos Romanos, Inácio refere-se a Pedro e Paulo, escrever a igreja em Roma, indicando que ele tinha autoridade sobre ela e havia estado lá. Irineu de Leão, falecido 202, em sua obra A Diversos Hereges, Irineu fala explicitamente da igreja universal conhecida e organizada em Roma pelos dois apóstolos mais gloriosos, Pedro e Paulo, e menciona que Lino foi o primeiro bispo a suceder seu episcopado, etc. Poderia citar aqui Tertuliano, poderia citar aqui Eusébio Cesareia, poderia citar aqui vários pais patrísticos. Vários. Porque agora a gente entendemos. 1 Pedro 5,3 e Romanos 1,8. Por que a igreja mais importantíssima? Porque morreram os colunas. Por isso que os olhos é voltado para Roma. Simples entender isso. Qual fé foi proclamada mundialmente, meu querido? Isso aqui eu estou estudando, esse estudo aqui, estou pegando do nosso saudoso diácono João Vitor. Obrigado. Com esse estudo aí a gente aprende muita coisa, né? Que eu não tenho tempo para ir pesquisar, porque tem que trabalhar daqui a pouco, ó.
Olha só. O pastor Anderson Silva, ele fez uma viagem, ó, etc, né? Mostrando a sua experiência como a Igreja Católica em aspecto histórico, que ele não conhecia. Ele fala que não viu Igreja Católica ali, cara. Olha só. Agora ele fala que não viu Igreja Católica na Grécia. Tem muitas igrejas católicas lá e não é poucas coisas, certo? Na Grécia tem Igreja Católica. Na Austrália tem igreja católica, na Arábia Saudita tem igreja católica, no Japão tem igreja católica, na China tem igreja católica, na Espanha tem igreja católica, nos Estados Unidos tem igreja católica, por todo mundo, cara. A Grécia é maior, literalmente hoje nós sabemos os ortodoxos, mas existe a presença, sobretudo, da igreja católica, histórica, tanto no rito latino quanto o rito oriental, ou seja, greco-católico. Ambas em plena comunhão com Roma. Não tem como, pô. Não tem como, não tem como. Os hereges vão tentar, vão fazer vídeo, vão tentar refutar, vamos amputar, vamos dissipar, vamos manipular, mas não tem como, não tem como. Os olhos estão voltados a Roma, onde foi martirizado, onde estão os troféus dos dois gloriosos e mártires. Na história, na tradição, no magistério e na Sagrada Escritura dos apóstolos. Essa é a resposta e nossos estudos em conhecer a verdade, em busca da verdade, né? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.